Fala galera, tudo bom? Faz tempo que a gente não conversava, então bom que a gente retoma aí alguns assuntos que realmente sempre, todo ano, volta, porque todo ano as pessoas reaquecem, requentam esses temas, porque tem pessoas que precisam ressignificar esses conteúdos e a gente precisa esclarecer novamente, porque tem sempre pessoas entrando nas redes sociais, perguntando, e a nossa função é explicar. E o Quintal da Galécia ele tem um direcionamento específico dentro de conteúdos da luso-galaicofonia, então o público é diverso e o entendimento desses assuntos também é opcional. Ninguém é obrigado a aceitar o nosso pensamento. A gente não está aqui para impor a nossa visão historiográfica, mas também nós não somos obrigados a aceitar a opinião de ninguém. Isso é um fato aqui. O segundo ponto é que os editores do Quintal da Galécia, eles têm, têm rosto. Né? Então, assim, nós temos nomes e temos rostos. Né? Então, nós não nos escondemos em nomes falsos, em pseudônimos, e também a gente não se esconde apenas atrás de um nome. Né? Então, todo mundo sabe quem é a cara do Christian, todo mundo sabe quem é a cara do Guel de Miranda, do José Miguel, entendeu? Então, não adianta só você colocar um nome e estar sempre escondido atrás de uma figura qualquer, né? Ou então você usar um nome fictício, né? E aí você entra no nosso grupo, então na minha conta pessoal, eu falo muito de asneira, entendeu? Então, isso não é papel de uma pessoa responsável, ou então de uma pessoa realmente que tem algum tipo de escrúpulos, né? Uma pessoa que entra para falar um monte de coisas que não se expõe abertamente, que não usa uma fotografia, que não se identifica, né? Diz muito sobre a personalidade dela. Bom, passamos agora ao tema. Galécia não é Galiza, e isso é um problema da construção de um anacronismo histórico. A história é um campo minado por anacronismos, e um dos mais persistentes e enganosos no estudo do noroeste da Península Ibérica é a confusão entre a antiga Galécia e a moderna Galiza, defendendo de partida uma tese simples, mas fundamental. Galécia não é o mesmo que Galiza no tempo e no espaço. A primeira, a Galécia, é uma realidade romana e tardo-antiga, de proporções vastas. A segunda é uma construção medieval e contemporânea, de contornos mais restritos. A semelhança etimológica induz a erro, mas esse erro é frequentemente alimentado por traduções tendenciosas, por usos políticos modernos que retroprojetam identidades atuais sobre o passado e por uma historiografia que ora inventa tradições, ora as reinventa como reação. Esse artigo tem como objetivo desfazer essa confusão, demonstrando com rigor documental e arqueológico que essas duas entidades representam realidades territoriais e políticas fundamentalmente distintas. Galéquia Romana, uma província vasta e artificial. Galéquia, em português erudito, Galécia, era originalmente uma província romana criada por Diocleciano no final do século III, no contexto da reorganização administrativa do Império. O seu território era muito mais extenso do que a atual Galiza. Abrangia toda a faixa atlântica do noroeste peninsular, desde o que vamos chamar hoje de Astúrias até o Rio Douro, incluindo a totalidade do atual norte de Portugal. Aí a gente tem o Rio Minho, ao Douro, e até a região de Trás-os-Montes. Áreas orientais que hoje pertencem à província de Leão, como Astorga, a antiga Astúria Augusta, parte significativa das Astúrias e, segundo alguns autores, até zonas de Samora. No entanto, é crucial compreender que essa unidade provincial era, em grande medida, uma construção administrativa romana imposta sobre uma realidade pré-romana muito mais fragmentada. Os romanos agruparam sob a mesma designação, aqui chamamos de Galéquia,
no latim clássico, povos que eles percebiam como semelhantes, mas que antes da conquista viviam cada um por si, com organizações sociais, expressões artísticas e provavelmente línguas distintas, provavelmente muito parecidas umas com as outras. A Galéquia Romana era, metaforicamente, um balaio de gatos, uma unidade de convivência administrativa, mas não uma identidade cultural unificada. As diferenças entre esses povos são hoje perceptíveis pela arqueologia. Por exemplo, os brácaros na região entre o Douro e o Minho, atual norte de Portugal e o sul da Galiza, são conhecidos pelas estátuas dos guerreiros galaicos, representações de guerreiros com torques, escudos e espadas, que funcionavam como marcos de propriedade e afirmação de linhagem. Essas estátuas, contudo, não se encontram mais a norte. Na fachada atlântica da atual Galiza viviam os ártabros, cuja cultura material revela maior afinidade com o simbolismo animal, que chamamos de zoomorfismo, presente em diversas manifestações artísticas. Já no interior, na zona raiana, de que hoje corresponde ao norte de Leão, Samora e Trás-os-Montes, em Portugal, viviam os astures. E longe de serem os antepassados diretos dos atuais asturianos, os astures ocupavam um território que, numa comparação grosseira, os tornariam até mais portugueses do que meramente asturianos, porque eles situavam-se entre o norte de Leão, Samora e essa região transmontana. E a produção artística era mais característica como a gente vai chamar de berrões, né? Então, eram esculturas zoomórficas rudes, representando touros ou porcos bravos, com funções ainda debatidas, mas claramente distintas das estátuas dos guerreiros bracarenses. Então, essa Galéquia Romana ela vai ser uma espécie de mosaico cultural e até mesmo pode ser linguístico e cultural, que vai ser unificado numa fronteira fictícia, assim dizendo, pelo Império Romano. E, e eles vão, nessa fronteira, eles ainda vão dividir em três partes, que nós chamamos de conventus iudici, conventus iudici, o bracarense, no caso, por causa dos povos brácaros. Então, a sede é em Brácara Augusta, que é a cidade atual que seria Braga, o Lucense, que é a cidade de Lucus Augusti, que é a cidade de Lugo atual, e o Asturicense, que é a cidade de Astúrica, a Astúrica Augusta, que é a atual Astorga. Essa estrutura integrava o território por meio de cidades, estradas, e aí tem várias vias que são demarcadas até hoje, tem esses sítios arqueológicos, como a Via Nova, que ligava Braga a Astorga, etc., e atividades de exploração econômica, o ouro, enfim, então a própria agricultura, mas isso tudo não foi suficiente para apagar essas diferenças que haviam entre esses povos naquele momento. Então, é claro que com o tempo, com o que a gente vai chamar de latinização, com romanização, esses costumes em si vão sendo apagados e essas povoações, né, vão perdendo esses costumes e vão sendo ressignificadas para serem outras pessoas com o tempo. Beleza? Um abraço, valeu!